A partir de agora, Transnotícias Regional. Transnotícias. Bom dia para você que está na Rádio Transamérica. A temperatura máxima em Lorena hoje será de 23 graus, segundo o CPTEC-INPE. Transnotícias Regional. A Polícia Civil está investigando as causas de um acidente que matou um jovem em Lorena. A batida aconteceu no sábado em um dos cruzamentos da Avenida Papa João 23, na região do bairro Vila Geni. Somente agora, a delegada responsável pelo caso, Adriane Gonçalves, decidiu falar como estão as investigações. Nesta semana, 2 vítimas do acidente já prestaram depoimento na delegacia. A delegada diz que o trabalho de perícia já foi realizado no local da batida. As investigações pela Polícia Civil já começaram logo após o acidente. Foram tomadas as providências preliminares. O delegado plantonista daquele momento compareceu ao local dos fatos. A perícia foi encaminhada para lá também, então foi feito exame pericial no local do acidente, no veículo acidentado. E já foram tomadas outras medidas. As vítimas estão sendo encaminhadas para a realização de exames de corpo de delito, porque isso é necessário. No momento do acidente, isso ainda não tinha sido possível, porque foi todo mundo hospitalizado ou encaminhado para uma observação, mas essas medidas não são prejudicadas, porque as vítimas prestam as informações necessárias e as fichas clínicas também dos atendimentos feitos no momento dos fatos. Essas fichas, esses dados são encaminhados para o Instituto Médico Legal e ele pode elaborar os laudos necessários. Então, as providências estão sendo tomadas, a portaria já foi baixada, o inquérito já está em andamento, as vítimas já estão sendo ouvidas e nós estamos tomando todas as providências necessárias para esclarecer exatamente o que aconteceu lá, se foi uma fatalidade ou se houve algum outro tipo de responsabilidade de alguém. Ainda de acordo com ela, não é possível saber se o jovem que estava dirigindo o veículo estava embriagado. Não, ainda não. Nós estamos esperando resultados de exames elaborados pelo Instituto Médico Legal, pelo médico legista no momento dos fatos. Ele tem um prazo para encaminhar isso para nós. Esse procedimento não é novo, não é novidade. É o padrão da Polícia Civil. No momento dos fatos, o delegado de polícia responsável entendeu que não seria o caso de indício suficiente para a elaboração de uma prisão em flagrante delito. Mas isso não quer dizer que as responsabilidades não serão apuradas durante o inquérito policial. Este é o fim e o objetivo do inquérito, a apuração da verdade que ocorreu ali. Muitas vezes não é possível tomar esse tipo de decisão ou tirar essas conclusões na hora por falta de dados técnicos, médicos, mas isso é feito durante a realização do inquérito. A delegada não pode afirmar também se o condutor do carro será preso. É prematuro ainda para se fazer esse tipo de afirmação, no sentido positivo ou negativo, mas essas decisões competem ao Poder Judiciário, que as tomará quando necessário. Até agora, 2 vítimas do acidente já foram ouvidas pela delegada. As identidades delas não foram divulgadas. 2 integrantes do veículo no momento dos fatos. Não me é permitido ainda divulgar o nome deles por preservação, da intimidade dessas pessoas. Mas nós já ouvimos 2 vítimas e as investigações continuam em andamento. Como são depoimentos longos e as pessoas ainda têm algum tipo de pequena lesão, de pequeno incômodo, a gente evita marcar muitos para o mesmo dia para não causar aí um desconforto para essas pessoas que já passaram por essa situação difícil. As 2 vítimas que foram ouvidas não tinham muitos dados relevantes para nos fornecer a respeito da causa ou da natureza do acidente. Eram pessoas que estavam entre amigos, distraídas, e até o momento eles não tinham ainda muitos detalhes, muita coisa específica para nos dizer a respeito do assunto. Não. Já o condutor do veículo deverá ser ouvido na próxima semana, como explica a delegada. Cada delegado de polícia tem um estilo para conduzir as suas investigações, mas normalmente a gente aguarda a oitiva de todos os envolvidos, todas as testemunhas, deixando o condutor por último para poder confrontar a versão dele com as restantes que já tiverem sido apresentadas nos autos. Somente um laudo apontará a velocidade em que o carro estava no momento do acidente. No local dos fatos foi realizado o exame pericial no dia do acidente, pouco após o acidente. Na verdade, vai caber ao Instituto de Criminalística, que é o órgão da polícia responsável pela reconstituição e exames periciais em coisas, em locais, nos informar qual teria sido a possível trajetória do carro no momento do acidente. Então, esse laudo ainda está dentro do prazo, o IC, como nós chamamos o Instituto de Criminalística, ele tem dias para poder chegar a essa conclusão
E assim que nos for encaminhado, nós teremos mais certeza, juntamente com as outras provas testemunhais e declarações, para poder afirmar o que aconteceu ali. O carro, na hora da batida, era ocupado por 8 jovens. O inquérito final da Polícia Civil deve ser finalizado em até 30 dias. As provas que nós estamos já colhendo já estão sendo juntadas ao inquérito policial e ele tem um prazo regulamentar de 30 dias para ser finalizado. No entanto, como se trata de um inquérito complexo, são muitas pessoas a serem ouvidas, são muitas requisições de exames que devem ser atendidas, é possível que se ultrapasse um pouco esse prazo. Mas, de qualquer forma, ao final de 30 dias, esse inquérito é remetido ao Poder Judiciário, que analisa o pedido de concessão de dilação de prazo e, então, ele nos é retornado. Mas eu acredito que, apesar de ser um caso complicado, não vai ser longa a duração dessa investigação, não. Mais informações na próxima edição, às 15h. Transnotícias. Você, ouvinte, também pode participar dos nossos informativos. Basta ligar para os telefones 12 3153 5151 e também o 3153 1549. Além disso, você, ouvinte que tem acesso à internet, também pode mandar um e-mail. Anote aí, jornalismo@transamericavale.com.br. Participe com a gente. Tiago Rocha para a Rádio Transamérica. A informação onde você estiver. Você ouviu Transnotícias Regional.